uma mulher se mata. E o que chama atenção é que mulher tenta mais, e tenta muito mais. As mulheres tentam quase 60%, 70%, em subtom 70% em relação aos jovens, e aos homens, desculpa. Então, como assim, né, que balança é essa? Normalmente, quando os homens tentam, eles vão por métodos mais agressivos e mais efetivos. Então, homens, normalmente, quando usam métodos, a gente fala em arma de fogo, enforcamento, ou pular de grandes alturas, de, enfim, precipícios, etc, etc. As mulheres, a grande maioria das mulheres, elas, a causa mais comum de tentativa de suicídio entre as meninas e mulheres é intoxicação, né? Seja por agrotóxicos, seja por medicação mesmo, né? E normalmente elas tentam 1, 2, 3 vezes, que também é um pedido de ajuda, né? Então, é a cordinha novamente, né? Cuidado quando a gente está medicalizando demais, ou quando chega, ela tá fazendo piti na emergência, né? Eu sempre falo isso. Por que ela está fazendo piti, né? Por que ela está usando Ritalina, Risperidona, um monte de medicação pesada com essa idade, né? Será que a gente está ouvindo de verdade o que ela está querendo dizer, né? E que mais? E de características, né? As características aí agora falando do Brasil, tá? Normalmente a raça que mais é a raça negra, tá? São homens negros, só que e com baixa escolaridade. Há 8 anos de escolaridade, ou seja, ensino fundamental, não fez nem ensino médio ou ensino médio completo. Só que o que chama atenção dessa escolaridade baixa tem um grande número de subnotificação. Então, os médicos, eles, por algum motivo, não preenchem a escolaridade, como se isso não fosse importante. Quando a gente está pensando em saúde pública, em círculos, né, lugares como esse, é importante a gente entender quem são essas pessoas, né? Óbvio que tem a singularidade de cada um, mas a gente está vendo que tem uma questão econômica e política muito importante por trás. E aí, falando na questão cultural também, a gente sabe que os indígenas, lembra que eu falei que mais ou menos a taxa do Brasil é 5,7 a cada 100 mil? Nos indígenas jovens é 20, né? Enquanto a gente tem uma taxa de 2 a cada 100 mil em jovens, indígenas jovens 20 em cada 100 mil, quase 4 vezes maior, né? Um aumento gigantesco. E aí os estudos mostram que essa descaracterização da cultura, essa desvalorização, né? Esse descaso que a gente tem, isso acaba com o psique do indivíduo, né? E aí ele decide não viver mesmo, porque ele não consegue ver qual que é a sociedade, né, que a gente está deixando para os indígenas, né? A gente está queimando as terras deles, a gente está invadindo tudo, e ele escolhe não viver. Então, isso parte, sim, de nós. E outra coisa que a gente tem que falar em relação aos fatores de riscos, a gente sabe que tem esses intrapsíquicos, né, que tem a ver com violência, como a Liliane apontou bem, né, tem a ver com abuso sexual, negligência, todas as formas de negligências, e principalmente também acesso aos meios, né? Então, isso também é um fator de risco. Armamento, uso de medicação. Então, quando você está passando uma faixa preta, um remédio forte para adolescente, você tem que ter essa noção que você está facilitando meios, né? As nossas políticas públicas armamentistas, né? Eu até brinco que o governo fez em 2019 uma política pública de prevenção ao suicídio, no mesmo tempo que em 2019 liberou o agrotóxico e facilitou o aporte de armas. Então, a gente está facilitando os meios, né? A gente está na contramão. Se a gente quer fazer uma política pública de suicídio, a gente tem que falar uma língua, né? Enfim. E a outra coisa que eu queria pontuar, que eu acho muito legal, que foge um pouco da pergunta, mas que a Liliane colocou, que ela estava falando da escola, né? A gente sabe que o meio ambiente, e aí não só a família, óbvio que a família tem, mas o meio ambiente, a escola, que a gente sabe que é um meio de convívio, de construção, né, psíquica do jovem, é muito importante, tanto do ponto de vista de identificar, quanto de prevenir. E esse identificar, eu tenho muitos problemas, viu, Liliane? Assim, eu ligo direto para as escolas quando eu tenho adolescentes que já tentaram se matar, ou que tem, eu sempre tento ligar, fazer alguma ponte. E assim, a grande maioria omite. Se omite, tenta, mas não tenta, né? Eu já fui convidada para dar várias palestras sobre suicídio e eles desistem na última hora, eles cancelam. Parece que eles estão tentando, mas eles têm um medo, né? Tem medo dos pais, né? É que nem, doutora, não coloca no atestado de óbito suicídio, sabe? Vamos varrer para debaixo da tapete, fala que foi sem querer, né? Fala que, né? Então, eu tenho muitos problemas. Eu sempre conto uma história que eu acho ela muito, muito visível, assim. Eu tenho uma jovem que ela é atleta.
E ela estava cheia de cut, né? Autolesão. Então ela cortava os 2 braços inteiros. Na consulta, eles chegam de moletom, né? De todo. Então, se você não pede para tirar, você come bola. Mas aí, né, a gente tirou, viu? Mas assim, inteiros, braços, os 2 braços, assim. E aí eu olhei para ela e falei assim, você joga, né? Ela joga handball. Eu falei, você joga handball? Ah, jogo. Eu falei, mas você joga de manga comprida, né? Como que funciona lá? Educação física, treino? Ah, não, eu jogo de regata. Bom, não tem como você jogar e não ver as lesões da menina, assim, não tem como. Aí eu peguei e falei assim, mas seu treinador, suas colegas, né? E aí, ninguém nunca te chamou, né? O treino é dentro da escola. Não, aí ela me mostrou uma foto do time, ela tá bem na frente, sabe aquelas fotos de time? Dá para ver na foto os braços. Então, assim, é uma omissão, né? Uma omissão do treinador, é uma omissão da escola. Eu tenho muita dificuldade. Eles têm medo, né? Eles têm medo de criar essa roda, esse espaço que vocês promovem. Então, eu vejo isso como uma saída incrível e é importante, sim, a gente trazer as escolas para esses debates, para essas conversas. Muito interessante, as duas falas e até complementares. Quando nós falamos, através de pesquisas recentes, que os jovens, através, seja das próprias famílias ou nas próprios ambientes escolares, muitos estão sem estar, que é a sociedade do invisível, como são tratados, e bem retratado trazido pelas duas, né? Eu gostaria agora de ouvir da professora Liliane, com a ausência de aula presencial, nesse período pandêmico, né, que eu brinco, da pandemia e do pandemônio, onde todos nós entramos num novo século XXI, do mundo do imponderável, como nós podemos contribuir para a construção de círculos de paz nesse mundo cada vez mais híbrido. E também, segundo pesquisas recentes, esse híbrido em termos de ambientes escolares, a predominância será remota, menos presencial. Como é que ficam esses conflitos familiares e tendo estudante, como nós podemos construir esses círculos, talvez até de forma remota? Sim, Lúcia, a professora Kay Pranes, a idealizadora dos círculos de construção de paz, logo no início da pandemia, ela mandou um documento para o Tribunal de Justiça, que depois foi passado para nós, né? Porque nós sempre pensávamos que para trabalhar com círculos de construção de paz precisa ser presencial, né? Daí veio a pandemia e isso tudo acaba sendo desconstruído, né? Quebramos vários paradigmas com essa questão da pandemia, inclusive até consulta médica. Eu mesma estou me consultando online, tem sido super bacana. E inclusive a própria empresa, né? O próprio plano de saúde, quando eu marquei, falou, olha, provavelmente vai ser uma tendência daqui para frente. Então, você tem o conforto da tua casa, né? E como ainda, né, a gente não sabe como vai acontecer, é mais seguro ficar. Assim também tem sido dentro da própria questão da educação. Do dia para a noite, os educadores tiveram que se reinventar. E foi um trabalho, assim, imenso para a questão não só da parte do conteúdo mesmo, né? Mas, principalmente agora, acho que o momento é cuidar da questão socioemocional, principal, né? Cuidar, porque a índice aí, os dados não deixam mentir, de quanta violência, né, doméstica está acontecendo, né, dentro das próprias famílias. Por quê? A questão da convivência, né, o aprender a conviver, que esquecemos do aprender a conviver, né? Então, muitas vezes a família, os pais delegavam, né? O filho entrava lá numa escola de tempo integral de manhã e saía, muitas crianças já saem, os filhos já vão para casa e mal veem o pai, porque já dormem, e tiveram que aprender a conviver com seus próprios filhos. Eu acho que isso foi importante, até para ter uma convivência, estar mais próximo, e também tem um lado ruim, que é o lado que as crianças muitas vezes acabam recebendo muita violência de todos os aspectos, né? A violência verbal, a sexual, enfim, acaba desvendando uma série de problemas muito
muito sérios, e que depois da pandemia nós vamos ter muito trabalho aí pela frente, né, para poder acolher essas crianças que vão chegar nas escolas, os próprios professores, que muitos foram detectados com problemas sérios aí de saúde mental, né, por conta dessa questão do distanciamento social. Mas nós, dentro das nossas possibilidades, dentro da Secretaria de Educação, estamos oferecendo a proposta dos círculos, né, online, e tem dado muito certo. Eu fiz até um trabalho com a própria psicóloga Mônica Mumi, a princípio. Nós oferecemos, tivemos algumas pessoas que participaram, a própria Bia participou desse círculo, e daquele formato mesmo, né, que a gente traz, né, apesar de não estar presencial, de dar vez e voz a todos, um espaço seguro para ouvir de uma maneira empática, né, desconstruindo julgamentos, é uma maneira da pessoa poder falar. Então, isso que nós pretendemos estar ainda continuando com esses trabalhos aí dentro da educação, e também no pós-pandemia a gente poder acolher as pessoas. E a doutora traz alguns fatos muito relevantes aí, né, da questão de como que a gente também trabalha, né, com essa questão do suicídio, porque é um tabu, né, as pessoas, né, preferível varrer tudo por baixo do tapete, não falar, a própria família fala. É uma cultura que a gente traz da não verdade, né, de não expor as coisas, mas as coisas não melhoram, elas só aumentam. Então, precisa, sim, falar sobre essa questão do suicídio, mas de uma maneira correta, por especialistas no assunto, que saibam como falar, palestras de prevenção, né, da questão do próprio suicídio. É muita dor. Nós tivemos também, numa escola, inclusive uma escola que a nossa atual secretária de Educação estava como gestora, diretora. Houve um suicídio de uma aluna, e o quanto isso afetou a todos, não só apenas a família da aluna, né, a mãe, mas afetou a escola no todo. É algo assim, uma dor, né? Os próprios colegas da menina, os próprios professores. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande dentro da escola, e implementamos nessa escola o primeiro núcleo de educação para a paz, para poder trabalhar o quê? Valores, para poder trabalhar essa escuta, para poder ouvir esse aluno, né? Porque muitas vezes aquele aluno que ele, conforme a doutora traz, né, que ele é violento, ele traz essa violência dentro dele e ele põe para fora. Mas há muita preocupada para ele fica calado o tempo inteiro, porque esse também explode muito mais do que aquele que consegue, né? Então, o olhar que o educador, o professor, precisa ter para cada um, prestar atenção no seu aluno, olhar nos olhos, né, de cada um. Não é mais um número, mas sim é um ser humano que está ali, que precisa da atenção. E muitas vezes a gente, com essa sociedade que nós estamos vivendo, sociedade líquida, né, que nem diz Bauman, é tudo muito rápido, é tudo muito corrido, ninguém olha, ninguém presta atenção. E também a questão do uso da tecnologia de uma maneira que não é boa, né? Que traz muitas questões muito tristes, porque também impulsionam muitas vezes a questão do suicídio, como o cyberbullying, como a questão que quando você olha lá no Instagram, no Facebook, nossa, ela tem um monte de amigos, está sempre em festa, está sempre feliz, né? Então, aquele falso, né? Aquele falso momento que a pessoa é feliz, e às vezes ela só chega lá para tirar foto, não sabe nem quem é aquela turma, mas isso para a pessoa que já está, né, sofrendo com dores muito sérias, de não conseguir fazer amizade, de não ter um namorado, de não ter um amigo, isso tudo vai causando muito mais dor, não é, doutora? Então, isso as próprias redes sociais, elas trazem muita questão, né, de disparar um gatilho da ansiedade, da depressão e, às vezes, né, muitas vezes, infelizmente, do próprio suicídio. Muito bem, Liliane. Eu acredito que a Lúcia também, mas nós estamos aqui, Liliane e doutora Maíra, encantadas de uma parte e, ao mesmo tempo, preocupadas, né, com as informações
que vocês trazem. E sim, doutora Maíra apontou muito bem a questão das armas, os facilitadores. Hoje, um adolescente, um jovem, ele vai numa farmácia, ele tem acesso a medicamentos que podem trazer aí um facilitador, né? A própria arma, essa política pública, realmente, nós temos enquanto sociedade olhar para isso, olhar para nós mesmos, para esse tecido social, trazer, sim, diálogos assertivos, falarmos a respeito, como muito bem pontuou Liliane, com responsabilidade, né? Trazer informação correta, acessível, com a linguagem correta. Então, Lúcia, eu estou aqui particularmente muito agradecida à doutora Maíra, à Liliane, por esse belíssimo triálogo, e acredito que deixaremos aqui, com a mensagem depois de vocês, uma informação relevante para os nossos amigos e para a sociedade. E pergunto, continuando no triálogo, para a doutora Maíra, existem fatores de risco que predeterminam, trazem uma predisposição ao suicídio? O que podemos fazer para reconhecê-los e em que momento esses riscos, essa predisposição, ela se agrava, doutora Maíra? Sim, a gente tem fatores de riscos, como eu falei, né? Os intrapsíquicos, os situacionais, os ambientais, né? Os intrapessoais, os ambientais e os situacionais. E da nossa parte, esses fatores de riscos intrapessoais, então, identificar a história de cada um, né? Principalmente que a gente falou de violência. A doutora Liliane acabou de falar do aumento da violência, né? A gente já tem documentado durante a pandemia um aumento de violência, seja violência sexual, violência física e seja violência presenciada, né? Porque tá todo mundo mais em casa, então não só violência direta, né, contra o jovem, quanto também uma violência entre os parceiros, né, entre pai e mãe, enfim, entre os responsáveis, e ao mesmo tempo a gente estava com um problema que o conselho tutelar, né, os mecanismos para a gente denunciar essa violência, eles também estavam funcionando meio pandêmicos. Então a gente teve um aumento expressivo e são coisas que a gente vai ter que olhar, né, agora no futuro, nosso próximo futuro pós-pandêmico, a gente vai ter que rastrear muito isso, né, que faz parte do fator de risco. Que mais de fator de risco? Começa desde lá do berço, né? Porque a gente sabe que tem fatores genéticos, e aí, veja bem, não é determinista, né? Não é um gene que a mãe se matou, vai todo mundo. Mas não só, parece que tem algum mecanismo genético, mas também do comportamento, né? Um jovem que tem alguém que se mata, alguém de referência, né? Uma mãe que se mata, um pai, um irmão, ele entende que isso pode ser uma saída, né? Então, ele é outra pessoa que a gente tem que ficar atento. E aí, o que acontece? Vai se criando nesse ambiente psíquico pouco contentor, né? E entra muito no que a doutora Liliane falou, a mestre, né? A doutora Liliane, ela falou de capacitar os pais, né? A gente tem falado isso um pouco de parentalidade, né? Como é que a gente tem que abordar isso na consulta, porque tem toda essa educação, esse comportamento dos pais, a gente sabe que vai moldando o psique, a personalidade da criança, e que forma um adolescente, às vezes, que tem uma dificuldade de falar de sentimentos, ou um adolescente com abuso de substâncias, porque está tentando preencher esse vazio emocional, né? Essa dificuldade, não é nem um vazio, essa dificuldade de colocar essa questão existencial, que é parte da adolescência e que com todos os agravantes. E aí vai se tornando uma personalidade, às vezes, mais agressiva, às vezes mais calada, e se vão formando comportamento, abuso de substâncias também é um fator de risco que tem a ver com esse comportamento, ou muito, eu preciso beber um pouco porque eu sou muito introspectivo, ou porque eu sou muito explosivo, e aí a gente entra no mecanismo das drogas aí. E aí também a mídia se fala de forma irresponsável também, né? Entra como um fator de risco. O ambiente, lembra que a gente falou da desvalorização da cultura, né? De você não legitimizar. Então, por exemplo, um jovem que está tentando se descobrir se é gay, se é lésbica, se é intersexual, né? Hoje a gente tem LGBTQIA+, e a gente não legitima isso, a gente está criando tutores. Tudo isso é fator de risco para culminar no suicídio, que é uma coisa extremamente complexa, multidimensional, né? E tem a ver, sim, com os valores da época que a gente está vivendo. E aí, quando a gente pensa em fatores protetores, que era a segunda parte da pergunta, a gente tem que olhar para os fatores de risco, né? Então, por exemplo, violência, que a gente está com muito medo desse momento por causa da pandemia. A gente sabe que a violência sexual, 80% é de alguém dentro de casa, né?
Então, como é que a gente está rastreando isso, né? Essa história de olhar no olho... Desculpa. Essa história de olhar no olho, de criar vínculo, você só vai conseguir detectar fatores de riscos e promover fatores protetores a partir dos fatores de riscos se você tem vínculo e se você é capaz de escutar, né? Então, a gente tem que lidar com o que é o suicídio para a gente conseguir escutar. A gente não consegue escutar esse jovem. A gente interrompe, a gente está falando médicos, tá? A gente interrompe o paciente a cada 18 segundos. Tem estudos falando 12. A cada 12 segundos, a gente interrompe e fala alguma coisa. Então, assim, é uma baita dificuldade da gente escutar. Então, a ideia é que a gente rastreie esses fatores de riscos e vá costurando esses fatores protetores. Então, vamos diminuir o acesso, né? Não é para ter arma em casa, né? Medicação, cuidado, né? Cuidado, até às vezes vó, mãe, onde que está guardado, né? Tá acessível lá no meio de todo mundo, tá no meio da penteadeira. Que mais? A escola, né? Como é que a gente está acolhendo esses pais que também tem uma geração, essa geração da internet, a gente está precisando conversar mais de parentalidade. E aí, voltando, a internet também pode ser um fator de risco extremamente importante, né? Essa história do Instagram, né, que a gente estava, Liliane pontuou, que a gente vai se comparando, ele é um vejador, né? Ele é o termômetro da inveja, né? E aí as pessoas vão putz, e fala, né? A gente não pode falar sobre isso, o mito, né? Senão a gente incentiva. Aí eu sempre falo, gente, os adolescentes, eles estão postando, alguns, né? Alguns estão postando carta de despedida no Facebook e no Instagram. Como é que a gente fala que não tem que falar sobre isso? E eles estão gritando na nossa cara, tipo, gente, oi, olhem para cá, né? Falem sobre isso. Vamos melhorar, pais, vamos melhorar, educadores, vamos melhorar, médicos, vamos melhorar muito, né? Então, é mais ou menos isso. E aí também entra em várias questões, né? Tempo de consulta. Não adianta uma consulta de 5 minutos. Eu não consigo perguntar da família, da escola, enfim, da sexualidade, das drogas, numa consulta de 5 minutos, né? O SUS propõe uma consulta de 15. Eu me recuso. Eu falo, olha, você quer que eu atenda a pediatria pelo menos meia hora, pelo menos. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas é saber escutar e puxar o fio, né, da escuta. A hora que falou, puxa, ele tá pautando, ele tá dando a pauta para você, sabe? Saiba ouvir e acolher isso. Interessante o que a doutora traz e fez o link com a que Liliana também falou, e que vem sendo tratado, principalmente agora que só se fala do documentário do Dilema das Redes, onde eles falam exatamente que os jovens estão tendo comportamentos viciantes, obsessivos, que podem redundar até em suicídio, etc., que foi trazido pela doutora Maíra como a inveja, assim, na medida que está todo mundo feliz com o tênis de marca e ele não o tem. E eles ainda comentam no documentário que a rede fala rede de usuários, tão qual a rede de drogas, né, dos drogaditos e etc. Como, professora Liliane, nós podemos, já que estamos num novo momento, num novo paradigma, tratarmos através dos círculos de construção de paz para resgatar esse equilíbrio, porque a tecnologia ela é fundamental. Olha nós aqui batendo um papo gostoso graças a ela. Como que os jovens possam vir a compreender que tem a hora de brincar, que tem a hora de estar com o amigo, tem que estar na rede também, mas que não seja algo viciante e que o torne, que o leve para decisões não acertadas na vida. Sim. Existe, né, conforme a doutora Maíra está trazendo, a questão das pessoas não ouvirem uma a outra, né? Existe muito curso, né, Lúcia, você que é formada em cursos de oratória, né? Existem vários cursos de oratória, de como falar bem, mas o próprio Rubem Alves já trazia, não existe curso de escutatória, né? Precisa desenvolver, né, o escuto, né, esse curso de escutatória, de você poder dar, né, conforme ela traz aí, né, que o paciente é interrompido o tempo inteiro, né, porque está apontando aí também, Maíra, uma necessidade desses médicos também serem ouvidos, né. Eu lembro que eu tive uma depressão, né, um tempo atrás, quando perdi minha mãe, fiquei mal, e eu fui parar no psiquiatra, porque eu não conseguia dar conta, né?
e o psiquiatra, muito atencioso, eu cheguei lá para falar com ele, ele desabafou muito mais. Eu saí de lá para o meu marido. Eu fui falar, mas eu não consegui falar nada. Ele contou a vida dele inteira para mim. E os problemas que ele tinha. Foi muito engraçado isso. E me marcou bastante, né? Porque também, né, a gente vê o médico, mas o médico é humano, o médico também precisa, né, ter esses espaços para falar da dor, do sentimento, porque você vive o tempo inteiro, né, também ouvindo pessoas doentes, em hospitais, e agora com a pandemia ainda na linha de frente, né, que são verdadeiros heróis. Então, há necessidade também de uma escuta para os médicos também, né? Mas trazendo aqui a resposta à pergunta que você falou, sobre como que a gente pode melhorar essa questão dos círculos, né, dentro desses espaços, né, de como oferecer. Você pode repetir a pergunta, Lúcia, sobre os círculos? Como nós podemos tratar através dessa fantástica metodologia dos círculos, que embora a tecnologia seja importante, mas ela não pode ser viciante, a ponto de perderem os jovens a identidade. Sim, então acho que tudo precisa ser ponderado, né? Nem muita tecnologia, nem muito se afastar do humano. Eu penso que esses jovens, eles precisam estar sendo acompanhados, porque mesmo dentro de casa, fechado no quarto, a mãe, às vezes os pais acham que eles estão seguros, e muitas vezes eles estão tirando a própria vida ali no ambiente de casa. Aconteceu uma situação dessa em Santos, né? De um menino que se matou porque começou a fazer aquilo que estava naquela época, né? Que tinha aquele boneco lá que ficava falando um monte de coisa. Ele tirou a própria vida dentro da própria casa. Então, é importante os pais prestarem atenção o que eles estão também fazendo, né? Porque tem muitos jogos hoje que estimulam muita violência, matar, o tempo inteiro, né? Instigando. Então, até que ponto, né? Isso é muito prejudicial para a saúde psíquica, porque às vezes eles não sabem, né, diferenciar a realidade, né, do que é o imaginário, e principalmente quando haja alguma propensão, conforme a doutora Maíra traz, né, de alguma questão de patologias mesmo, que a gente não sabe, né? Tem questões aí patológicas muito sérias, familiares, né, que tem doenças que são passadas de maneira pela genética mesmo, né? Então, isso tudo precisa cuidar. A depressão é uma delas, pelos meus estudos. Mãe que é depressiva, geralmente o filho acaba também tendo depressão, não é 100%, né? Mas geralmente traz isso daí, né? Então, é uma questão que precisa ser analisada, cuidada, e os pais precisam estar, assim, muito próximos aos filhos. Só que o que acontece, né? O que nós recebemos dentro das escolas? Que as crianças, muitas vezes, elas chegam muito tristes em casa, porque elas chegam para querer conversar com os pais ou a mãe, e eles ficam muito dentro do próprio computador, dos telefones, e não dá atenção para os filhos. Não dá. Então, as crianças começam também a ter vários problemas, porque nós somos... Eu fui criada numa época que meus pais não tinham essa questão de tecnologia. E hoje, os jovens, os pais que são jovens, é a vida deles, é computador, é celular, é o tempo inteiro. E muitas vezes a criança fica deixada de segundo plano. Não tem quem olhe. Ou então, o que é pior ainda, né, doutora? O próprio pai e a mãe coloca lá na mão da criança já o celular para mexer, ou então dão aqueles tablets para fazer joguinho, como se fosse uma babá eletrônica. Então a criança fica ali recebendo aqueles estímulos que, na verdade, são prejudiciais para a vida adulta. Porque a primeira infância vai realmente transformar o adulto, né? Na fase adulta, a personalidade. Por isso a importância dos estímulos das crianças na primeira infância, do brincar mesmo, né? Do brincar, e não esse absurdo que a gente vê muitas vezes a criança pequena, já lá com vai dar o tablet, dá lá o celular, fica brincando o tempo inteiro com aquilo e não brinca mesmo com brincadeiras sadias para estimular
uma série de neurônios importantes que vão ajudar, né, quando eles chegarem numa vida adulta. Nossa, tudo muito relevante que Liliane traz, doutora Maíra. E é uma pena que o tempo passa muito depressa, né, gente? É uma loucura. O relógio, quando a gente está falando de coisas relevantes, parece que fica mais rápido ainda. Então, quase partindo para o final do nosso encontro, eu gostaria de... A gente tem falado muito em tecnologia, né? E doutora Maíra, já em outro encontro que nós tivemos oportunidade de assisti-la, ela fala que nós estamos hoje com fatores agravantes que entram na tecnologia 4D, mas esse 4D não é da alta tecnologia e da informática não, né? Não é o 5G, é da depressão, da desesperança, do desamparo, do desespero, que são fatores agravantes que levam ao suicídio. Então é preciso sim de círculos, de lugares seguros de espaço de escuta e por assim vai, né? Doutora Maíra, o suicídio é um ato de covardia? Dá para classificar? E sob a ótica da medicina, da saúde ambiental, da saúde mental, que recado, que mensagem a senhora deixaria para nós, para esse jovem adolescente, para essa família? Então, é um ato de covardia, doutora Maíra? Qual é o recado que nós podemos deixar? Eu queria até comentar a fala da Liliane, mas eu vou começar por essa pergunta porque é muito importante. Jamais, né, a gente dizer nem que é um ato de covardia, nem que é um ato de coragem, a gente está julgando, e isso é um mito, né? Entra naquele chavão daquelas frases que as pessoas que se matam não avisam, que é um ato de coragem ou de covardia, que tudo isso é mito. Já foi, assim, isso aqui é tão antigo, os estudos de 2004 falam que isso é mito, né? Que as pessoas avisam, 2/3 das pessoas que se matam avisam sim, e quando a gente está falando se é covardia ou coragem, a gente está colocando a nossa visão, e isso não ajuda, né? A gente tem que trabalhar a nossa visão para lidar com isso sem julgamentos, né? E essa é a maneira da gente ajudar. Se a gente julgar, a gente não consegue ajudar esse jovem. E a gente sabe que a pessoa que chega no pronto-socorro, que normalmente a gente atende e fala, ai, olha que covarde, nossa, olha que corajoso, 1%, né? É a ponta do iceberg. A cada uma pessoa que tenta e chega pra gente no pronto-socorro, tem pelo menos 100 com pensamento, com ideação, e a gente precisa, em outros espaços, reconhecer essas pessoas. Só para dizer, em relação às redes também, que eu gostaria só de pontuar alguma coisa, e aí eu entro também na saúde mental, a gente falou do dilema das redes, bem importante, bem impactante, e eu adorei que eles comecem falando da responsabilidade deles, né? Então, o CEO do Google, do Facebook, do Instagram, de repente eles se sentem responsáveis, e que bom, gente, se todo mundo se sentisse responsável pela saúde mental do próximo, né? Do seu trabalho. Eu falei, na pandemia a gente está te questionando o que é trabalho essencial. Cara, se você vende só anúncio no Facebook, você precisa se questionar, né? Não dá. Então, assim, eu gostei muito disso, dessa responsabilidade que a gente está falando, que eu volto na frase da Eliane Brum, né? Ou a gente se responsabiliza pelo que está acontecendo, ou não. Então, isso já me pegou no dilema, logo no começo. E aí, falando da internet, especificamente nos jovens, está muito bem associado, vários estudos mostrando, quanto maior o número de tempo-tela, a gente diz tempo-tela na medicina, significa computador, tablet, televisão, celular, né? Quando a gente fala tempo-tela, a gente está incluindo tudo. Quanto maior o tempo-tela, maior o risco de depressão, né? Está intimamente relacionado a maior risco de suicídio. E aí, o que a sociedade brasileira, a sociedade americana de pediatria fala em relação ao tempo-tela? Eles falam que um adolescente deveria usar no máximo 2 horas por dia. Parece até piada, né? Aí a gente questionou até assim, bom, e aí na pandemia? Só na escola eles ficam pelo menos 4 horas, né? Nas reuniões, no círculo, como é que a gente vai limitar 2 horas se eles estão fazendo atividades extremamente importantes? Então, um recado que eu queria deixar, principalmente pandêmico, que muito mais importante do que as horas na tela, e aí tela, entendam tudo, é supervisionar, né? Participar. Então, primeiro, onde que essa criança, esse adolescente está usando o computador? É dentro do quarto, às 3 horas da manhã, da meia-noite às 3? Tá errado.
né? A gente tem que ter responsabilidade e autoridade o suficiente para falar o que você está fazendo às 3 horas da manhã, né? Fechado, trancado no quarto. Então, supervisionar, puxa, você está no seu círculo da paz, que legal, como é que foi hoje, né? Ah, não, você está vendo no YouTube? Você tá vendo no YouTube? O que você curte ver no YouTube, né? E o Instagram, o que você segue? É só blogueira que acha que o mundo é quinua e fazer abdominal, né? Porque transtorno alimentar, né? Quem que você está seguindo, né? O porquê? É importante ter esse diálogo. O que você acha sobre isso, né? A escola, eu tenho perguntado para todos os jovens, o que vocês acham dessa aula de Zoom? Eles estão achando um saco. E aí você vai puxando, né? Mas por quê? Como é que dá para melhorar, né? É isso que a gente consegue escutar. E falando em saúde mental, então tem íntima relação. E a gente sabe que depressão, puxando, é a principal causa, né? A gente sabe que quase 90% da ideação suicídio e do suicídio está relacionado com crianças com algum tipo de transtorno mental. O mais comum, depressão, esquizofrenia também é comum e bipolar também. E transtorno de personalidade, que entra nesse borderline, histriônico, que a gente não fecha na adolescência, mas a gente tem começado a fechar sim, né? Porque é coisa de mais de adulto. A gente sabe, outro dado que acho que é legal falar, que 50% dos transtornos ansiosos, depressivos, eles começam na adolescência, né? Então, aquele adulto jovem que começa a tomar medicação, se você faz uma retrospectiva, você vê que o problema já estava lá na adolescência. Então, a gente tem que capacitar também os médicos a saber rastrear sobre isso, né? E o que tem que chamar atenção, o que acho que vale deixar. Quando a depressão no jovem, ela é um pouco diferente da depressão do adulto, né? A depressão, a gente acha que é putz, não sai da cama, né? Tá deprimido, tem olheira, tá mal, não se arruma. No jovem, cuidado. Pode se apresentar sim, mas pode se apresentar principalmente misturado com ansiedade, aquelas pernas inquietas, alteração de sono, né? Criança adolescente tá trocando noite pelo dia, não tá legal. Transtorno de alimento, então, ou comer muito ou comer pouco, que às vezes fala, depressivo só come pouco. Pode ter comer demais, né? Que a gente fala que é hiperfagia. Horas na internet, quantas horas, o quê? Você tá falando no chat com alguém, o que você fala, né? Esses jogos de que você mata um outro, que quase todo jovem joga, o problema não é nem o jogo matar um ou outro. O problema é o chat, que as próprias indústrias dos jogos não têm o menor controle sobre esses chats, e você conversa com gente do mundo inteiro, sei lá eu o quê, sei lá que idade, sei lá que língua. Eu não sei se eles mandam foto pornô, eu não sei. Eu tenho que confiar nos jovens, então os pais têm que ter essa supervisão. Que mais? Abstencionismo escolar, né? A gente tem que ficar atento. Aquela criança que estudava, adolescente que ia para a escola, de repente começa a faltar, ou começa, putz, eu fazia parte do círculo da paz, tinha meu encontro com os amigos, eu curtia. De repente falta, vai perdendo, vai dando as coisas, vai falando, olha, meu computador, se você quiser, isso tem que chamar atenção, tá? Tudo isso tem um fator de risco para suicídio, mas antes a gente tem que saber diagnosticar, encaminhar os transtornos depressivos e ansiosos. Esse é o meu maior recado de saúde mental. A depressão, né, vai passar as doenças crônicas. Se as pessoas estão morrendo de doenças crônicas, a gente está encaminhando para a segunda maior doença do mundo. Então a gente tem que se capacitar, a gente tem que trabalhar. Isso que a Liliane colocou, me senti muito acolhida, né? Quem que está acolhendo os médicos? Porque às vezes a gente não quer ouvir porque tá difícil pra gente, né? Então, ou a gente se sente responsável por todo mundo, então se sente responsável pelo médico que não tá conseguindo rastrear, pelo educador, ou a gente, eu não sei para onde vai encaminhar. E os jovens estão mostrando pra gente que a gente não tá indo pro caminho certo. Acho que todos nós temos que nos responsabilizar. Acho que essa é a minha mensagem, assim. E acho que o dilema das redes, a hora que o CEO do Google fala que ele se sente responsável por a gente estar viciado nos ícones, é esse o caminho. Se todo mundo se responsabilizar pelo seu trabalho e falar, opa, e olhar para o jovem, que é, né, que não necessariamente meu filho. Eu contei eu peguei um Uber, eu vou terminar com essa história. Eu peguei um Uber esses dias, eu estava indo para o hospital, e eu dei parabéns, que o Uber estava de máscara, tinha aquela proteção. E eu falei, como é que é para você trabalhar? Você pegou Covid, eu também tô da linha de frente, né? Conversando. Ele pegou e falou assim, ixi, isso aí eu uso aqui, mas assim, ninguém tá nem aí, doutor. Tá todo mundo na praia, tá todo mundo no aeroporto, tá todo mundo viajando.
Aí eu peguei e falei assim, entendi, não, entendi, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E talvez não seja por nós, talvez não vai acontecer nada comigo, mas talvez com os velhinhos que eu encontro no corredor do hospital, que eu nem atendo. Aí ele, não, doutor, é cada um por si, o mundo é cada um por si e tal. Aí ele pegou e falou assim, mas eu só me preocupo com a minha filha, porque eu tenho uma filha pequena. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho filho, ainda bem que eu não penso cada um por si, né? Porque eu atendo as crianças, as suas crianças. Então, se eu não me responsabilizo pelo outro, que não seja o meu ciclo, aí ele ficou meio, eu falei, eu atendo bebês, como é que eu vou falar que eu não tô nem aí, que o Covid não me mata? O Covid não me mata, gente, já entendi que eu não morro de Covid, mas eu atendo as crianças dos outros, né, a família dos outros, adolescentes dos outros. Então, eu acho que a ideia é a gente tentar se responsabilizar e tirar esse individualismo, e eu acho que o círculo, essa história de, né, só do fato, a imagem que eu tenho de contação de histórias no círculo é se responsabilizar pela história e pela vida dos outros, e que não necessariamente é do meu ciclo, né? A gente está aqui num ciclo Perfeito, de pessoas, doutora, que se encontramos por aqui. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Muito bem. Liliane, por gentileza, né? Dentro ainda da linha de quem cuida, como que nós não existem respostas certas, não existem fórmulas mágicas, nós sabemos isso. Mas como você vê que nós, como cidadãs aqui, podemos acelerar através de círculos de construção da paz, ou dentro dessa metodologia rica, para acolher pais, professores, médicos, educadores em geral? Porque isso já é para já, não dá para postergar. Eu penso que isso daí é o futuro, né? Que a gente possa começar agora para poder isso realmente virar uma cultura, né, do diálogo, né? Uma cultura do diálogo. Mesmo as pessoas que não tiverem a formação, a metodologia, que possam fazer círculos de diálogo mesmo, rodas de conversa, né? Para resgatar o quê? Aquilo que nós perdemos, né? Com toda essa tecnologia, a gente foi desaprendendo a conviver. Hoje em dia, muitas vezes, o pai, eu tenho uma amiga que fala com o filho dela dentro de casa por mensagens, porque o filho só responde por mensagem. Ele já está acostumado, é uma cultura. E quando ela liga, ela fala, mãe, por que você me ligou? Manda mensagem. É engraçado, né? Vai mudando, né? Hoje em dia, realmente, você para e vê. Antigamente, você ligava para as pessoas e conversava com elas, né? Pelo celular, ou para poder dar também uma mensagem de aniversário. A primeira mensagem que eu recebi, eu me lembro até hoje, pelo WhatsApp, feliz aniversário, eu achei aquilo tão um absurdo, eu julguei. Eu falei, gente, como assim, né? Mandar uma mensagem, era a pessoa da família, uma mensagem pelo celular, por que não me ligou, né? E você sabe que hoje em dia eu também faço isso. Então, a gente vai desconstruindo, só que a gente precisa resgatar esse humano. E nós precisamos sim, viu, propiciar cada vez mais esses espaços de diálogo, para que as pessoas possam falar, né? Falar dos seus sentimentos. E dentro da proposta dos círculos, nós trabalhamos com a questão dessas histórias. E que histórias são essas? As minhas histórias, da minha humanidade. E o círculo, ele é mágico, a gente costuma dizer que ele é mágico, porque ele nos aproxima pela história do outro. Quando eu começo, às vezes eu tenho um preconceito contra aquela pessoa, dentro do meu trabalho eu faço um julgamento, porque ela chega sempre atrasada e tudo mais. Depois, dentro do círculo, como já aconteceu, é desvendado que ela mora longe, que ela pega não sei quantas conduções para chegar. Então, por isso que ela chega. Ela tem uma criança pequena, que ela ainda deixa lá na creche. Então, isso tudo vai desconstruindo o meu pré-julgamento e começo a olhar essa pessoa com um novo olhar. Eu acho que é isso que nós precisamos, desconstruir os julgamentos, né? Nos aproximarmos das nossas humanidades, saber que todos nós temos dores, temos sentimentos, trabalhar muito com essa questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? Não fazer para o próximo aquilo que eu não desejaria que fizesse para mim, né? Então, a gente precisa cada vez mais procurar, apesar da tecnologia, que tem também as coisas muito boas que nos aproximam, olha aqui nós aqui,
muitas vezes a gente faz, né, webinar com pessoas de outros estados, de país, e isso é muito rico, mas a gente saber a quantidade de momentos, saber que a gente fica aqui, mas daqui a pouco a gente sai, e a gente tem a família, a gente precisa conversar com a família, a gente precisa olhar nos olhos das pessoas, a gente precisa sentir isso, porque senão a gente vai se tornando pessoas frias, né? Então, muito importante, viu, Lúcia, que a gente possa realmente propiciar esses espaços, né? Que são espaços de transformação, espaço de cura, muitas vezes, né? Então, o que eu trouxe a princípio da questão daquela menina que se suicidou, ela trouxe as questões que a doutora Maíra falou. Ela encontrou dentro de casa os remédios que o pai tomava. Então, esses remédios ela tomou. E por que ela tomou? Porque ela estava sofrendo abuso pelo próprio pai. Então, olha aí, olha as questões, né, que se repetem, né? Tudo tem um fundo, né? Tudo tem um fundo. E a importância, muitas vezes, de dentro de casa, a mãe, né, também observar muitas coisas, né? Observar o filho, observar a filha, pelo diálogo, deixar esses espaços, porque às vezes por medo, muitas vezes a filha não fala, não conta, né? Então, tem que pensar nessa conexão, nesses vínculos, né? Ter vínculos dentro de casa, né? A família ter um vínculo. E para isso precisa do diálogo, um diálogo franco, né? Um diálogo verdadeiro, né? Que seja, mas que saiba como se colocar, não de uma maneira violenta, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da comunicação não violenta, né? O quanto uma fala assertiva, né? Você traz, né, para os seus filhos, ao invés de você já lidar com o negativo, você começar com palavras positivas, você é ótimo, né? Não frisar, não reforçar o negativo. Você não pode, mas não posso por quê? Né? Explicar, né? Conta uma história, explica a situação. Eu acho que tudo isso é muito importante dentro das famílias. E a igreja, né? A família é a primeira igreja. Então, a gente precisa trabalhar com esses valores familiares, né? Para que a gente possa também ser pessoas melhores e lá fora também a gente poder passar essa imagem, né? De ser bom, né? De ser bom, como é bom ser bom, né? Muitas vezes a gente recebe tantas coisas ruins. Você, Santo Agostinho já dizia, né? Você recebe muitas vezes tantas coisas ruins, mas tudo bem, ressignifica, não é porque você está recebendo que você tem que ser mal, né? Vamos procurar, né? Sempre pensar e olhar com o olhar humano, sempre pensar no bem, né? E independentemente do que você receber, né, que a gente não alimente esse ciclo da violência. Eu recebo a violência, eu vou alimentar a violência, porque eu também vou ser mais violenta. O mundo não precisa de pessoas que estão melhores de briga, mas de pessoas que tenham mais bondade. Porque brigar é a coisa mais fácil. Perder a razão, xingar, isso é muito fácil. O difícil é você ser diferente, é você ser resiliente, é você ter o olhar humano, é você entender que aquilo que você está recebendo não é para você. Isso não é para mim. E ressignificar. Então, que a gente possa cada vez mais ter esses espaços aí e que a gente possa refletir em tantas coisas boas. Foi um prazer estar aqui com vocês, nessa temática muito relevante. Olha quantas histórias, né? E quantos temas saíram daqui. Só tem Liliane, é verdade, Liliane. Você e Maíra, doutora Maíra, trouxeram falas maravilhosas. Dá até um pouco de pena, né? Que pena que vai acabando, mas... De verdade, né? Nós vivemos numa sociedade fragilizada, numa sociedade altamente vulnerável. E hoje nós falamos muito do adolescente, da criança, mas principalmente do adolescente. Por que nós trouxemos enfatizamos a questão do adolescente? Porque nós pensamos sim em regar as boas sementes, né? Em multiplicar boas ações, bons exemplos, para que a gente no futuro tenha uma sociedade
sustentável de verdade, equilibrada no seu social, no ambiental e no econômico. Eu não poderia deixar de registrar, viu, Lúcia, Maíra, Liliane, hoje é o dia do idoso. Nós falamos muito sim do adolescente por conta de realmente queremos plantar um futuro melhor para as nossas crianças, mas não poderíamos deixar passar em branco numa fala rápida que o idoso, isso a doutora Maíra já nos pontuou também, o idoso é uma vítima potencial hoje, é muito fragilizada em relação ao suicídio, né? De cada 100 mil, parece que 8% são de idosos que se suicidam. Por quê? Porque são violentados em casa, porque perderam o sentido da vida, não vê mais sentido para a existência. Então nós precisamos sim consolidar boas políticas públicas, consolidarmos valores éticos, morais, como disse Liliane, plantarmos sementes do bem, sementes do bom, sementes do belo, para que no futuro que nos aguarda e a todos, né, porque a sociedade caminha para um envelhecimento veloz, né? Muito em breve nós teremos aí 50-50, né, 50% de idosos na nossa sociedade atual. Então, de minha parte, doutora Maíra, Liliane, que prazer encontrar vocês, que satisfação nós conversarmos sobre esse assunto tão denso, com tanta leveza. Doutora Maíra, em especial, nos alegra muito e nos dá muita esperança de futuro, até me emociona, porque nós temos uma jovem, como a senhora, como você, especialista, sabe? Mas não é porque é especialista na pediatria, na medicina, porque é uma especialista em gente, em construir e acolher gente. Então nos dá sim esperança de um futuro melhor, porque é o jovem que está assumindo para si. Eu brinco com Lúcia, né, Lúcia? Que nós já estamos assim na curva, porque a gente sobe, depois a gente começa a descer, né, gente? Começa a fazer um U, que é a volta para casa, que é a volta para aquele lugar de onde a gente veio, que é a casa do Pai. Então eu digo assim, ó, nós já estamos sim na curva lá do U, mas que felicidade que nós temos esses jovens que estão subindo essa curva e que nos garantirão um futuro melhor. Lúcia, minha amiga, tece essa teia aí para nós encerrarmos e darmos a nosso até logo para nossas amigas aqui. Eu quero parabenizá-las porque enriqueceram nossa tarde, sem dúvida, né? Lembrando que quando nós falamos, não esquecemos dos longevos, dos Isso. matures, não. Porque são exemplo, inclusive, para as crianças e para os jovens. Mas eu acho que vale deixar como uma reflexão que a esperança da colheita está nas sementes. Que sementes nós estamos mais longevos semeando, como nós estamos cultivando essas sementes, porque serão os futuros pais, etc., que conduzirão essa nova humanidade. É verdade. Maíra, Liliane, Gratidão. querem falar isso, muita gratidão, e querem falar o seu tchau, mandar beijo. Ai, também esqueci, viu, gente? A gente fica tão empolgada com essa beleza desse diálogo que a gente esqueceu de mandar beijo, né? Todo mundo mandar beijo, mandar beijo. Mandar beijo para os amigos, alguém da família que esteja aí nos assistindo. A gente não tem o hábito, viu, gente, de ficar aqui no Facebook olhando quem está presente, quando não está. Vocês estão presentes no nosso coração. Então, um beijo para todo mundo que está aí. Tirem proveito. Depois nós vamos mandar o link desse nosso diálogo, desse nosso triálogo. Vai ficar gravado lá no YouTube. Espalhem, divulguem para os amigos. E para aqueles que não são tão amigos também, viu, gente? Porque, quem sabe, a gente dá uma cutucadinha lá no coração. Queridas, digam o seu até logo. Manda um beijo aí para quem vocês quiserem. Gratidão mais uma vez por estarem conosco. Liliane, pode ser você. Eu só tenho que agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? Os amigos que devem estar aí também. Só gratidão aí por estar nos acompanhando e pelo convite de ficar ao lado aqui dessa médica tão jovem, tão humana, né? Com tanto conhecimento. Que bacana, é isso mesmo, Bia, que você traz. Saber que nós já estamos num outro patamar e estão chegando esses jovens, né, com olhar humano, com muito estudo, né, para poder ajudar cada vez mais as pessoas, principalmente nessa área, né, que é da psiquiatria, que é tão importante, né, as pessoas
cuidarem, né, saberem, né, porque muitas vezes as pessoas não sabem que profissional procurar, sabe que tem algum problema na cabeça, mas tem medo de ir para o psiquiatra, porque acha que vai achar que é maluco. Então, tem ainda os preconceitos, infelizmente, dentro da sociedade. E para que a gente possa derrubar esses tabus, é preciso cada vez mais ter esses espaços, né, para que as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas, que possam saber aqui que a doutora Maíra, né, uma jovem aqui, ela é uma pessoa que está pronta para poder ajudar, né, os jovens, a família. Acho que nós estamos aqui para isso, né? Jesus Cristo já nos trouxe, né, essa missão de estarmos aqui. Qual é o nosso legado? O nosso legado é estarmos aqui para servir, para doar, né? Não é nem muito para receber. E quando você se doa, quando você serve as pessoas, você recebe muito mais do que você doa, do que você recebe. Perfeito, Liliane. Quero trazer uma frase da Eleonora Roosevelt, que ela traz aqui, ó. Não basta falar de paz, é preciso acreditar nela. Não basta acreditar nela, é preciso trabalhar por ela. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cada um dentro do seu trabalho, como beija-flores, né? Que vai de biquinho em biquinho, né? Aquela fábula que ele vai lá tentando apagar aquele incêndio imenso dentro da floresta, né? E vai lá, né, com o biquinho e fazendo, até que pergunto para ele, o que você está fazendo, né, com esse biquinho apagando? Você não vai apagar nada. É o que a doutora Maíra falou, eu estou fazendo a minha parte. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, a nossa parte, e bem feito, né? Que a gente possa cada vez mais, ou dentro da educação, dentro das empresas, dentro da saúde, que a gente possa propagar sempre a cultura de paz, a não violência e o servir. Muito obrigada. Obrigada a você, Liliane. Doutora Maíra. Gente, queria agradecer. Acho que eu recebi o melhor elogio que eu poderia receber de vocês, que é merecido, humano, merecido. Né? Acho que é melhor do que qualquer currículo. Acho que continuar sendo humana mesmo, porque a gente vai perdendo humanidade um pouquinho quando a gente cresce e quando a gente vai virando médico e cada vez mais especialista. E acho que ouvir isso é muito importante e é seguir, né? Seguir esse caminho que acho que... Obrigada por essas palavras, Beatriz, Lúcia, Liliane, foi um prazer. E a gente tem uma tarefa muito árdua daqui para frente, que vai ser nossa inserção, né? Porque, por enquanto, o Benito, que é um ebiatra muito famoso, né? Muito querido, que fala que a gente agora é cabeças flutuantes, né? E aí, como é que vai ser esse contato, né? Como que a gente vai reinserir esses jovens um com os outros, deixar de ser cabeça flutuante e sentir o toque, o cheiro, que vai ser difícil. Então, a gente tem que conversar sobre isso, como é que a gente vai se reinserir assim que for possível, assim que essa pandemia passar. Então, gratidão, isso, Maíra, gratidão por disponibilizar o seu tempo, Liliana também. Com você, Lúcia, para a gente encerrar. Bom, é agradecer e convidar o nosso público para estar mensalmente conosco no Triálogos, sempre com temas importantes e relevantes e com pessoas que fazem a diferença nos universos onde atuam. Gratidão a todos e uma boa tarde. Muito obrigada. Tudo de bom. É mesmo, tudo de bom, gente. Gratidão mais uma vez. Beijo para vocês, viu?